Estende suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, está aqui, teu servo, teu filho. Oh, Jesus, que mais uma vez o Senhor prove dele estar aqui para ministrar a tua palavra nessa noite. Jesus, nós somos felizes pela vida dele, pela nossa bispa, por toda essa família que tem nos abençoado, tem abençoado esse ministério. E mais uma vez nós oramos por sua casa, por sua família, por sua saúde, pelos seus projetos, pelos seus sonhos. Jesus, derrama a tua bênção, derrama a tua graça, derrama o teu amor e a tua providência sobre o seu lar, sobre a sua casa. Jesus, mais uma vez nós te pedimos, fala conosco através do teu filho, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, amém. Glória a Deus. Obrigado, Diegão, que Deus abençoe, em nome do Senhor a todos. Quero saudar a todos na paz do Senhor. Estamos felizes de poder estar mais uma vez na casa de Deus. Quero saudar também a todos vocês que estão nos assistindo por a live. Que Deus abençoe a você, sua família, poderosíssimamente na presença de Deus, amém. Estamos mais uma vez na casa de Deus, mais um domingo de celebração, e nós hoje temos a alegria do Espírito Santo que está pairando dos nossos corações nesta noite, e é esta alegria que é a nossa força, é a alegria que vem de Deus e que nos capacita a marchar e avançar dentro dos propósitos de Deus para com a nossa vida, para com a nossa família e para com a sua obra na terra. E eu quero trazer uma palavra hoje ao seu coração, em Gálatas. Gálatas, hoje nós vamos estar ministrando sobre os 5 pensamentos sobre a crucificação em Gálatas. 5 pensamentos sobre a crucificação em Gálatas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 3 de Gálatas. E vamos ler os versículos 13 e 14. Gálatas 3, versículos 13 e 14. Todos acharam aí? Então vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Podem vos assentar. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos pela leitura da tua palavra. Continua falando conosco, Senhor, fortalecendo a nossa alma, fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui na nave do templo e todos aqueles que estão na sua casa nos acompanhando por essa live de transmissão deste culto, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós vemos aqui Paulo, ele escrevendo aos Gálatas. Então Paulo, nessa epístola, ele vai falar muito sobre isto, sobre a crucificação, sobre a obra de Jesus na cruz. E dentro dessas falas de Paulo, nós vamos ver 5 pensamentos, que falam sobre esta crucificação. E estes 5 pensamentos, ele nunca pode sair da nossa mente, dos nossos corações, porque são estes pensamentos da revelação do sacrifício da cruz, é que nos mantém, é que nos conforma à vontade de Deus e que nos sustenta diante da presença de Deus como cristãos, como filhos de Deus e como aqueles que têm que levar a mensagem do Evangelho como igreja. Então Paulo, ele escreve esta carta, e esta carta ela traz uma revelação gloriosa desta obra redentiva de Cristo. E é por isso que, diante de todas as manifestações aqui na terra, neste mundo, que tenta nos chamar a atenção, que tenta nos tomar o nosso tempo, que tenta nos roubar toda a nossa energia, todo as nossas investidas, todo o nosso desejo, toda a nossa aspiração,
Então nós sabemos que, como Paulo escrevendo aos Gálatas, nós vemos que Paulo ele foi focal, ele trouxe algo que tinha que ser central no coração dos cristãos da galáxia. Então nós precisamos entender que Paulo queria trazer ao coração deles que eles tinham que estar com as suas mentes totalmente tomadas por esses pensamentos que trariam todos os dias a revigoração da fé, a revigoração da alma e o novo vigor para o trabalho cristão. Então nós vemos que esta palavra, ela revelada de Deus ao coração de Paulo, a esses cristãos, aos Gálatas, ela mostra que esta mensagem, esse pensamento não se esvaiu com o tempo, com o passar dos séculos. Não, está aqui esses pensamentos ainda totalmente vívidos, através das Escrituras. E aqui em Gálatas, nessa epístola, nós vemos isto, e quando nós entendemos isto, e pensamos nisso, e focamos as nossas vidas segundo estes entendimentos que estes pensamentos nos traz, a nossa vida passa a ser dinâmica, frutífera, ela passa a ser um motivo de glorificação para Deus. Por isso, este é o propósito de Paulo. Então, quando ele revela essa mensagem era para fortalecer em Cristo o coração daqueles amados que ali estavam. E também é uma mensagem de fortalecimento para nós hoje no presente século 21. Então vamos lá. Então quais são esses 5 pensamentos sobre a crucificação? O primeiro pensamento que Paulo traz nessa carta está registrada no verso que nós lemos aqui, o verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito que for aquele que for pendurado no madeiro. Então, o primeiro pensamento que Paulo traz acerca da crucificação é que Jesus, ele assumiu o nosso lugar na cruz. Este é o primeiro pensamento que ela traz a gente, que ele morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. E este pensamento, ele nos move, ele nos motiva, ele nos mobiliza todos os dias, porque nós sabemos que se ele não assumisse o nosso lugar, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos chances de sermos coroados com esta graça salvadora de Deus. Então é por isso que hoje nós temos que estar pensando nisso. Olha, ele morreu por mim, ele assumiu, ele se tornou maldito por mim, a maldição que estava sobre mim caiu sobre ele. Então o Paulo, ele trazia o coração desses irmãos, e não só os Gálatas, mas você pode ver que quase todas as suas epístolas, ele faz menção desta obra salvadora, da intervenção de Cristo. Ele assumiu o nosso lugar. Então, por isso, quando nós temos esse entendimento que Jesus assumiu o nosso lugar, meu irmão, isso nos gera força, nos gera alegria, isso nos gera gozo, porque nós saberemos que Jesus foi quem subiu naquela cruz, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Então, o primeiro pensamento é este: Cristo foi crucificado em meu lugar, no seu lugar. Então, isso nos leva a ser mais gratos ao Senhor Jesus, mais fiéis ao Senhor Jesus, cada dia mais querer que Ele tome o controle da nossa vida, e nós vamos sentir o desejo de viver para agradar a Ele, porque Ele deu a sua vida pela nossa. Então Ele deu a sua vida pela nossa para nos trazer para Ele. Então um pensamento que nós temos que estar. Então o maior desejo dele é que nós estejamos com Ele. Então Ele veio, assumiu o nosso lugar na cruz, levou sobre si a nossa maldição. Por causa disso Ele se tornou maldito. A morte mais cruenta Ele experimentou em nosso lugar.
Então isso nos motiva. Então quando nós estamos diante de um mundo como este, como os Gálatas também estavam na sua época, e com várias coisas demandando ao seu redor, demandando as suas vidas, buscando tragá-los, buscando magnetizá-los, para puxá-los para si, e Paulo sempre apontando eles: olha, foi Cristo que morreu por vocês, foi Cristo que deu a sua vida por vocês. Não se deixe dominar por nada, mas viva em Cristo Jesus, porque Ele deu a sua vida para que vocês tivessem vida. E esta vida não é uma vida temporária, não é uma vida passageira, limitada, não, mas é uma vida eterna. Então isso é motivo para nós, porque de alegria, de gozo, de satisfação, de todos os dias nós acordamos e agradecemos a Deus e dizemos: graças a Ti, ó Deus vivo, todo-poderoso, porque o Senhor enviou o Seu Filho, e o Seu Filho veio, assumiu o meu lugar, para que as Tuas bênçãos venham sobre mim. Porque quando Deus promete as bênçãos em Abraão, elas só chegam em nós por causa de Jesus. Olha o versículo 14 aqui: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito, ou seja, a presença de Deus em nós. Então isso é importante para nós, que nós temos que pensar todos os dias. Hoje nós vivemos num mundo que tantos espetáculos, são tantas coisas que nos tentam hoje tomar a nossa mente, o nosso pensamento, ocupar a nossa mente. É por isso que Paulo, ele escreveu: olha, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Então hoje nós temos, no tempo dos Gálatas, no tempo do primeiro século, no tempo dos cristãos primitivos, e na era da igreja, não tinha as distrações que nós temos hoje. Hoje nós temos o quê? O mundo na palma da mão. Hoje nós acompanhamos a notícia do mundo todo em tempo real. Hoje nós temos, eles não tinham isso, não tinha esse informativo que nós temos hoje, o poder midiático como nós temos hoje. E qual é o poder da mídia? O que a mídia quer? A mídia quer o quê? A nossa atenção. Ela quer o nosso tempo, ela quer os nossos recursos, ela quer a nossa vida, ela quer nos controlar, ela quer nos moldar à sua vontade, ela quer que nós façamos aquilo que eles querem que nós façamos. E é por isso que a gente tem que estar em Cristo. É por isso que nós temos que saber quem é aquele que é digno de toda a nossa veneração, que é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso desejo, de toda a nossa demanda. E aquele a quem merece todos os nossos recursos físicos, financeiros, aquele que é de direito, aquele que desceu do céu, deixando a sua glória, deixando toda a sua realeza para assumir uma forma humana como eu e você, porque de outra forma não tinha como ele assumir o nosso lugar. Ele precisava se tornar como nós, ele precisava ser como homem para poder assumir o lugar do homem. É por isso que ele era chamado Deus homem, Deus Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Deus homem. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então ele veio, se ele não viesse não tinha como. Então é por isso que nós temos que engrandecê-lo e adorar a Deus, porque Jesus veio e assumiu o nosso lugar. E isso é importante. Por isso não podemos dar a glória que é para ele, para outro, para ninguém. Então é por isso que nós precisamos estar com esse pensamento vívido todos os dias na nossa mente. Ele foi à cruz, foi por causa de mim. E esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento que Paulo traz na carta aos Gálatas é que ele foi crucificado em meu lugar. Mas ele traz uma revelação maior, que é o segundo pensamento: e nós também agora estamos crucificados com ele. Olha só, ele veio assumir o nosso lugar, mas ele não veio para morrer em vão. Ele não veio para assumir o nosso lugar só por assumir, não. Ele veio trazer totalmente um impacto do coração de Deus, dos planos de Deus, da vontade de Deus para sobre nós. Então quando ele dar a sua vida para resgatar a nossa, e como que ele vai fazer esse resgate? Ele morre no nosso lugar, assume o nosso lugar, e nós morremos juntos com ele.
e com Ele agora nós estamos crucificados, porque quando nós depositamos a fé nele, agora nós morremos para nós mesmos, morremos para este mundo, para viver para a glória dele, para a glória de Deus por meio dele. E olha que diz o capítulo 2 e o verso 19 e o verso 20, na mesma carta de Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Então olha só, então ele morre por mim, mas agora eu também estou crucificado com ele, porque eu aceitei a obra que ele realizou no meu lugar. E para aceitar esta obra realizada no meu lugar, eu também tenho que morrer com ele. Se eu morro com Cristo, eu também, como a semelhança de Cristo que ressuscitou em glória, eu também serei glorificado ao longo do seu processo e do seu propósito da minha vida. Então essa é a manifestação gloriosa dos pensamentos que interagem e que nos mantém diante da presença de Deus. Quando nós perdemos estes pensamentos, nós saímos do curso daquilo que é a vontade de Deus, nós saímos do caminho de Deus, que é Cristo. Porque se eu não entendo que Ele morreu no meu lugar e que eu agora tenho que pela fé viver para Ele, ou seja, morrer para mim, eu tenho que estar crucificado com Ele. Agora a vida que eu vou viver não é mais para mim, é para Ele, para a glória de Deus. Então é isso que nós temos que buscar. E nós temos visto que esse pensamento hoje tem sido esquecido. Muitas pessoas falam, não, Jesus morreu por mim. Eu sei, Ele morreu naquela cruz, sofreu. Nós temos os filmes que passam, o sofrimento foi terrível, o que Jesus passou. Esse pensamento hoje ainda está na memória de muitas pessoas, mas não tem mais o mesmo impacto de transformação, o impacto de atração a Cristo, a assumir que Jesus morreu, ou seja, sentir a culpa do flagelo de Cristo por causa do meu pecado. Então quando eu tenho este pensamento na mente, e este pensamento não me move, não me comove, não me leva a sentir o temor de Deus no meu coração, ou seja, esse pensamento não está na minha vida atuando, ou seja, esse pensamento não está no contexto da minha vida. Eu não assumi esse compromisso com Cristo. Porque quando eu entendo que Jesus morreu por mim, quando eu entendo que Ele morreu por mim, eu não consigo viver de outro modo senão para Ele. E para viver para Ele eu tenho que morrer. Porque se eu viver, eu não viverei para Ele. Então é na minha morte que eu renasço de novo em Cristo. Então por isso que o segundo pensamento é: estou crucificado com Cristo. Paulo diz, olha, eu já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu vivo ela na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então quando eu entendo que Jesus morreu por mim, eu vou me derramar, eu vou morrer lá com Ele na cruz. E quando eu estou crucificado com Cristo, a minha vida já não me pertence. Então agora eu vou passar a ser conduzido pela vontade dEle, aonde que se cumpre a promessa que Deus deu a Abraão, aonde que pela fé nós recebemos o quê? O Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir nesta obra, porque o Espírito Santo, Ele é o agente santificador, é Ele que imprime toda esta obra de Cristo na cruz em nós. Então quando nós buscamos, nós vamos viver esta vida crucificada, ou seja, por isso que a Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias nós temos que morrer, porque o dia que eu acordar e pensar que eu estou vivo em mim mesmo, o que acontece? Eu saio dos propósitos de Deus. Eu começo a andar segundo os propósitos do meu próprio coração. Eu sou arrastado pelos processos, os propósitos do mundo, que me conduz à contramão de Deus. E quando eu sei que eu estou crucificado com Cristo, eu permaneço em Cristo, porque minha vida agora é tomada pela vida de Cristo. Por isso que Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então este é o segundo pensamento: estou crucificado com Cristo. Então esta é a tônica. Eu e você precisamos estar crucificados com Cristo, porque se não estivermos crucificados com Cristo,
no dia da ressurreição, nós não seremos despertados para a ressurreição da justificação, da glorificação. Então, por isso, nós precisamos estar atentos a isto, porque isso é que vai nos manter firmes na adoração, vai nos manter firmes na oração, vai nos manter firmes na prática da palavra de Cristo, vai nos portar como verdadeiros discípulos de Cristo, como propagadores do Evangelho. E aí a gente não vai se render, a gente não vai retroceder, a gente não vai se curvar. Hoje eu estava lendo Daniel na lição devocional e vi lá quando, Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles homens jovens ainda, que foram levados como cativos de Judá, e eles foram levados para a Babilônia, mas mesmo lá distante, num lugar tão de cultura diferente, com deuses diferentes, eles não negociaram a sua fé no Deus vivo, no Deus que eles conheciam, o Deus que os levantou, o Deus que lançou promessas sobre o seu povo. E mesmo diante das ameaças, eles não se curvaram. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram diante da estátua de ouro que Nabucodonosor fez. Tocou as músicas e eles ficaram de pé, não se dobraram. E quando nós estamos com a nossa vida crucificada com Cristo, nós não nos dobramos diante do sistema deste mundo, nós não nos dobramos diante dos pratos de Satanás, porque nós sabemos a quem nós pertencemos e sabemos a quem a nossa vida agora pertence e como devemos gastá-la e para quem devemos gastá-la e como devemos gastá-la, porque o Senhor, Ele traz toda a revelação, como devemos viver, como devemos fazer, e o Seu Espírito está em nós para nos conduzir em todas estas verdades. Então isso é importante para nós. Então, quando nós vemos Daniel, por exemplo, quando foram os outros ministros, viram que eles não eram da terra deles, eram estrangeiros, e estavam prosperando muito grande, alcançando os cargos mais altos, grandes escalões, e cada vez crescendo mais. E esses caras, poxa, não tem que parar esses caras, porque se não parar esses caras, esses camaradas, eles vão tomar tudo, eles vão ficar governando a gente, e vão fazer alguma coisa. Procurou alguma falha nas suas funções, e não encontraram, porque os homens eram homens de Deus, que faziam tudo corretamente conforme eles tinham que fazer. Eram homens que tinham temor de Deus no coração, que tinham o Espírito do Senhor conduzindo a eles, uma vida totalmente entregue a Deus. Então esses camaradas procurou, poxa, os caras são irrepreensíveis, os caras fazem o trabalho de direito, um trabalho totalmente sem falha, perfeito. Como nós vamos pegar esses caras aí? Um deu uma ideia, rapaz, sabe como nós vamos pegar eles? Se nós não encontramos no ofício deles, vamos encontrar na lei do Deus dele. Então eles começam a procurar. O que eles fazem? Vamos lá. Aí observou que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele dobrava o seu joelho, abria sua janela e rumo a Jerusalém, e começava a clamar, e começava a buscar a face de Deus. Eles, opa, é agora que nós vamos pegar ele. Vamos falar com o rei, para que o rei lance um édito, para que ninguém faça um clamor, nenhuma petição a nenhum Deus, nenhum homem, só o rei, no espaço de 30 dias. E eles foram lá, falaram com o rei: ó rei, isso vai engrandecer o Senhor, vai fortalecer o Senhor, todo mundo vai recorrer ao Senhor. Então o rei achou bom, opa, então tá certo. Mas só que é o seguinte, rei, vamos fazer dentro do sistema e da conotação dos medos e dos persas, ou seja, uma lei que não podia ser revogada, não podia se mudar. Então o rei foi, bateu o seu sinete, pronto, selou. Então quem fizer agravo a esse édito vai ser lançado na cova dos leões. E eles foram lá, quando o rei sinetou, eles foram todo mundo observar. E quando eles observaram, lá está Daniel, abre a janela e começa a orar ao seu Deus. E eles observaram pela manhã, pela tarde e mais tardezinha. Aí o rei, tu não sabe da maior, um dos teus oficiais aí, o que tu é muito achegado a ele não respeitou o teu édito. E agora ele transgrediu, e agora ele tem que ser punido, e não pode se revogar. Eu sei que o Senhor gosta dele, mas agora ele vai ter que ser punido, ele vai ter que ser jogado na cova dos leões. E o rei ficou desesperado, porque ele amava Daniel. Daniel era um oficial muito querido. Então o rei, mesmo que
a contragosto, chateado, não tinha como livrar mais Daniel. Ele chegou para Daniel: Daniel, não posso fazer nada, eu não sabia que ia pegar você nesse negócio, pela sua fidelidade ao seu Deus, mas o seu Deus, a quem você continuamente serve, Ele poderá te livrar, Ele vai te livrar. E Daniel disse: esquenta não, rei, minha vida está na presença de Deus. Então pegaram a Daniel, abriram a cova e jogaram ele lá dentro e tamparam de novo. E Daniel ficou lá dentro. E enquanto Daniel estava lá dentro, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E os leões não puderam pegar Daniel, trucidar Daniel, porque estava lá o leão da tribo de Judá. Estava lá, meu irmão. O leão, o rei, estava lá. E o leão rei é que manda, ninguém mexe com ele. E estava lá Daniel, e o rei vai cedinho lá, desesperado: ô Daniel, Daniel, Daniel. E Daniel grita lá dentro: vive, ó rei, o Senhor enviou o seu anjo, e a boca dos leões estão fechada, não fizeram dano nenhum. E o rei, mais que depressa, mandou que tirasse a pedra e que tirasse Daniel lá de dentro. E Daniel sai ileso, sem nenhum arranhão. E então ele pega aqueles seus acusadores, o rei decreta que aqueles acusadores fossem lançados lá dentro, eles e os seus familiares. E quando eles são jogados lá dentro, antes que eles cheguem ao fundo da cova, os leões avançam neles e quebram-lhe os ossos e os devoram vivos. Então o que nós aprendemos com isso? Quando nossa vida está consagrada a Deus, estamos crucificados com Cristo, nós temos os anjos de Deus para nos guardar. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam em redor daqueles que o temem e os livra do mal. Satanás, ele está em derredor procurando a quem possa tragar, mas aqueles que estão com Cristo, ele não tem mais poder sobre nós. Sobre aqueles que já estão crucificados com Cristo, ele não tem mais poder, porque ele tinha legalidade. A legalidade era o pecado, e Jesus Cristo, assumindo o lugar, levou a maldição do pecado e trouxe através do seu sangue a remissão, o perdão de Deus. E então agora em Cristo estamos lavados para esse sangue, morremos para nós mesmos, e agora estamos vivos em Cristo para a glória de Deus. Então isso é importante, que nós estarmos aqui hoje nesta casa. Então este é o segundo pensamento. O terceiro pensamento é consequência desse: Cristo assumiu o nosso lugar na cruz, nós fomos crucificados com Cristo, e agora a carne nossa, a carne minha, a carne sua também está crucificada. Veja só o que diz aqui no mesmo Gálatas, capítulo 5, verso 14. Aqui. Verso 24. Verso 24, é 14, não é 24, olha aqui: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Está vendo? Então todos aqueles que estão crucificados com Cristo, agora suas carnes, ou seja, aí vai vir as paixões da nossa vida, ou seja, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, ela vai ser diferente. Ela vai ser totalmente moldada segundo a vontade de Cristo. Então por isso, este pensamento tem que estar em nós todos os dias. Primeiro, Cristo morreu na cruz, foi crucificado, assumindo o nosso lugar. Nós já estamos crucificados com Cristo, e agora a nossa carne tem que ser mortificada todos os dias. Por quê? Porque ainda estamos nela, estamos nessa matéria. Essa matéria é pecaminosa, essa matéria ainda é limitada, ela está declinada para o mal. Então por isso nós temos que estar todos os dias crucificando a nossa carne. Porque quando nós crucificamos a nossa carne, o que é crucificar a carne? É matar os desejos dela, é não atender os seus desejos. E é por causa disso que nós recebemos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda nessas questões. É o Espírito Santo que nos ajuda a não ceder, a não entregar as paixões do nosso próprio ser. Então quando nós crucificamos as nossas carnes todos os dias, nós viveremos uma vida cheia de Deus todo momento, cheia da presença do Senhor, diante do altar de Deus em todo momento, porque as nossas vidas vai estar totalmente conotada não mais para as vontades que nós temos, que a nossa natureza ela sempre vai querer o contrário de Deus, mas o Espírito do Senhor, ele gera em nós esse novo ser, essa nova natureza, essa novidade de vida que nos impulsiona não mais para cá, para a linha reta, mas para o vertical, para buscarmos as coisas de Deus,
para buscarmos fazer a vontade do Senhor. Então, quando nós abrimos o coração e deixamos Cristo todos os dias reinar em nós, a nossa carne ela é morta. É por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: olha, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo a Deus, para que vocês experimentem através do renovar da vossa mente, e não se conforme mais com este mundo, mas para que vocês experimentem qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita vontade de Deus para vocês. E quando esses pensamentos não estão mais na gente, a gente não consegue manter uma vida espiritual. Por mais que nós se esforcemos, nós vamos ficar sempre numa vida espiritual totalmente superficial, totalmente somente da boca para fora, somente de aparência. Mas na verdade, na essência, nós não teremos esta gloriosidade de impacto cristão, do poder de Deus que flui em nós e através de nós, porque nós seremos tomados, porque o nosso maior inimigo é a nossa própria carne, é o nosso próprio eu. Nós somos nosso pior inimigo, somos nós, porque nós tangemos o diabo como nosso inimigo, como aquele que vai atacar a gente. Mas ele primeiro, o que ele faz? Ele vem instigar a nossa carne, para que a gente faça a vontade dele, e transgrida a vontade de Deus. Então, quando nós abrimos o coração e entendemos e guardamos na nossa mente todos os dias, meditamos neste pensamento: a minha carne tem que estar crucificada, ela não pode viver, porque no momento que ela viver, ela vai me separar de Jesus, ela vai me separar de Deus, ela vai apagar o Espírito na minha vida. É por isso que Paulo diz: olha, não apagueis o Espírito. E como nós apagamos o Espírito? Como nós passamos a andar pelo nosso curso da nossa vontade carnal, não ouvimos a voz do Espírito, e aí nós começamos a andar de forma totalmente desordenada. E isso abrange todas as áreas da nossa vida, porque quando nós vivemos uma vida no Espírito, a nossa vida passa a andar debaixo da vontade de Deus, dentro do curso da vontade de Deus. E é aí que Deus ele nos abençoa, é aí que Deus ele nos fortalece, é aí que Deus ele traz sobre a nossa vida todo o desejo do seu coração, tudo que ele prometeu em sua palavra, que está inserido para nós, ele traz totalmente essa verdade. Então, quando nós entendemos que Cristo assumiu o nosso lugar na cruz, foi por causa de nós que ele foi crucificado. E quando nós aprendemos que nós estamos crucificados com ele, quando nós acreditamos e recebemos esta obra redentora, e cremos que verdadeiramente nós éramos indignos, nós estávamos totalmente perdidos, nós estávamos totalmente sem nenhuma chance, mas ele nos ajudou, ele veio para nos fazer aquilo que nós não nos podia fazer. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos a mortificar a nossa carne, entregando a nossa vida diante do altar de Deus em Cristo. Nós cantamos o hino 5, o hino 5 da harpa cristã. Nós sempre cantamos isso, gosto de cantar, e nós cantamos no nosso devocional. Temos que apresentar a nossa vida a Deus no altar chamado Cristo. Então precisamos levantar as nossas vidas, porque quando nós entendemos isso, é aí que nós vamos estar a fazer o quê? Aí que nós vimos o quarto pensamento. O quarto pensamento é este: o mundo está crucificado para mim. Ou seja, quando eu encontro Cristo, creio, e este crer me leva a me arrepender e a confessar os meus pecados e aceitar a obra de Cristo na minha vida, e agora passando a viver conforme ela, ou seja, crucificado com Cristo, e agora a minha vida passa a viver ou produzir os frutos, não mais da carne, mas agora do Espírito. E o que acontece? O mundo será crucificado para mim. Veja o que Paulo diz aqui no último capítulo dessa carta, verso 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, por o qual o mundo está crucificado para mim. Está vendo? Então, quando Paulo identifica isso, ele diz: agora o mundo para mim morreu, mas não adianta o mundo morrer para mim. Este é um pensamento. Então o mundo
Quando nós olhamos para o mundo, nós olhamos o mundo e vemos a desesperança. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos totalmente a angústia, a dor, o sofrimento. Quando nós olhamos para esta vida, nós vemos todo um prognóstico de que a humanidade, ela caminha de passos largos para a perdição. Sem Cristo. Nós podemos ver hoje em plena pandemia os bares lotados. Os bares lotados, e as pessoas sem máscara e bebendo e trocando os copos ali. E nós estamos diante de uma pandemia, mas chegou um momento que a pessoa, não, já acabou e nós estamos agora, vamos curtir. Estão extravagando agora o que estava preso, agora soltou. O índice de pessoas a usar drogas aumentou mais de 400%. Hoje eu fui entregar o din-din, eu vi só numa subida que eu fiz para 12. Uns dentro do carro fumando, outros descendo, chavando, tudo menino, chavando, outro com uma garrafa bebendo, outro doidão caindo no meio da pista. Aí a gente olha, o nosso coração se entristece. Eu falei, meu Deus, estamos no mundo e nós olhamos todas essas coisas e vemos as pessoas inertes. Aí me veio à mente o dia do dilúvio, quando todo mundo curtia, quando todo mundo estava totalmente casando, dando-se casamento, festejando, e a palavra estava sendo anunciada, o juízo de Deus está chegando, Deus estará descendo e vai acabar com isso tudo, mas há uma chance, há uma oportunidade, e a oportunidade é a arca que o Senhor preparou, a arca da salvação de Deus está aqui sendo construída. Então se prepare, venha, o Senhor quer salvar você. Noé pregou vários anos e as pessoas se lixando, não queriam dar ouvidos, não queria ouvir aquela mensagem. Não, o que é isso? Aí nunca vai acontecer. Então são pensamentos que são ecoantes hoje nas faculdades. Hoje o cristão, para ir para a faculdade hoje, ele tem que estar preparado biblicamente. Se não for, ele volta desviado. Ele volta desviado. Por quê? Porque o marxismo está imperando, desfigurando Deus dos corações das pessoas, tirando todo o crédito e a eficácia e a revelação, inspiração das Sagradas Escrituras. Então as pessoas hoje vão para lá e se sentem vergonha de ser chamado cristão, se esconde. Por quê? Porque se sente como um peixe fora d'água. Mas quando nós estamos com esses pensamentos sobre nós, esse pensamento que vem de Deus, que Paulo revela-nos nessa carta aos Gálatas, que Cristo foi crucificado em nosso lugar, que nós estamos crucificados com Cristo, que temos que crucificar a nossa carne, tem que ser mortificada a cada dia. O mundo está morto para nós. Então nós temos que entender, nosso alvo é o céu. Nós estamos de passagem aqui, diante de todas as mordomias que nós temos. Temos esposa, temos família, temos trabalho, temos faculdade, temos sonhos, sim. Tudo isso é válido e está inserido dentro do plano de Deus para nós. Nós citei agora Daniel, os meninos, eles estavam lá, eles decolaram, foram governadores, príncipes. Por quê? Porque honraram a Deus, e todo aquele que honra a Deus, Deus honra também. Então não importa, o importante é que a gente tem que estar com Cristo. Não importa o que nós estejamos fazendo, se você está estudando, ou se preparando para um concurso, se você está montando uma empresa, se você está fazendo um projeto de decolação financeira, não importa, o que importa é que você tem que estar com Cristo, e com Cristo, com os pensamentos de Cristo na sua vida, você romper diante de todas as saídas da sua vida. Então isso é importante, porque não podemos perder esses pensamentos são centrais, e quando nós perdemos eles de vista, nós paramos de mentalizá-los, a nossa vida desanda. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você se tornar uma pessoa rica, bem famosa, totalmente uma pessoa com milhões de seguidores, mas você não ter o seu nome escrito no livro da vida? Então isso é importante para nós, o que é de mais valor. Então esses pensamentos nos mostram o que é real, o que é de supremo valor.
Senhor, todas estas coisas aqui findarão, as coisas terrenas findarão. Aqui na terra o sentido mais aguçado é o ouvido, porque o Senhor mandou pregar, e todos que ouvirem esta palavra serão salvos. Mas no céu, o único sentido que será mais usado é o da visão, porque nós veremos a glória de Deus lá. E é isso que nós temos que estar com esse pensamento. E quando nós estamos com esse pensamento, nós passamos por este mundo de sofrimento, de luta, de batalha, sempre olhando para Cristo, sempre olhando para a eternidade, sempre olhando para o alvo maior de Deus, e nunca deixando de conquistar, nunca deixando de avançar, nunca deixando de progredir, mas sempre com alvo em Cristo. O mundo está crucificado para mim. Essa é uma verdade. Jesus venceu o mundo por nós. Mas é o que aconteceu com o povo de Israel. Eles foram tirados do Egito, mas o Egito não foi tirado de dentro deles. E aí é que entra o quinto e último pensamento. Quando Paulo diz: eu já estou crucificado para o mundo, Jesus já venceu o mundo por mim, mas agora também o mundo está crucificado para mim. Ou seja, tanto externamente como internamente, o mundo já não governa mais a minha vida. A minha vida agora é governada pela presença de Deus. A minha vida é governada pelos céus. A minha vida é governada pela palavra do Senhor, pela vontade de Deus. É isso que nós precisamos, porque quando nós entendemos isto, irmãos, nós avançamos em todas as áreas da nossa vida. Nós aprendemos a ser um esposo melhor, nós aprendemos a ser um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um primo melhor, um tio melhor, um cunhado melhor, uma cunhada melhor, um vizinho melhor, um membro melhor, um pastor melhor, um obreiro melhor, um líder melhor, um próximo melhor. Então é isso que nós precisamos, ter esses pensamentos. Mas nós estamos vivendo uma guerra muito grande. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que se cumpre a palavra de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos são aqueles que estão com esses 5 pensamentos constantemente no seu coração, porque esses 5 pensamentos sempre nos arremeterá para Cristo, sempre nos arremeterá para a vontade de Deus. E é isso que nós mais precisamos. Hoje nós vivemos no tempo cristão que as pessoas hoje, a maioria, não vou generalizar, mas as pessoas querem mais serem agradadas do que agradar, querem ser mais servidas do que servir, querem mais ter os seus desejos satisfeitos do que fazer a vontade real de Deus. Então hoje nós vivemos numa época muito difícil, mas que o Espírito de Deus possa nos ajudar a ter esses 5 pensamentos todos os dias. Todos os dias, grave isso. Jesus morreu em teu lugar, e na sua morte Ele nos levou a morrer nele, para que pudéssemos ter vida diante de Deus. E esta vida diante de Deus que nos leva a mortificar as nossas carnes, as nossas vontades, as nossas paixões, e nos leva a viver uma vida, a transparecer, a revelar a Cristo, através do fruto do Espírito que está em nós, que nos gera esta nova natureza, essa novidade de vida que nós recebemos. Então ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo cada dia na gente. E assim nós vamos, o mundo, quando olhamos para o mundo já não nos serve. E o nosso coração não terá mais prazer no mundo. O nosso desejo, o nosso prazer será em agradar aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Então por isso que hoje, nesta noite de celebração, guarde isso no seu coração. Você que está aqui na nave da igreja, você que está em casa, nos ouvindo nesta noite, cuide da sua vida com Jesus. Dê prioridade à sua vida com Jesus.
Dê prioridade à sua vida com Jesus. Não relegue a Jesus na sua vida a segundo plano. Não jogue esses pensamentos lá para o baú do seu coração, da sua mente, não. Mas que a mente do Senhor esteja governando a sua mente, e a sua mente possa estar sendo movida por estes pensamentos. Jesus morreu por mim, estou crucificado com Cristo, agora minha carne já não pode viver mais, porque agora eu vivo para Cristo. O mundo não tem mais préstimo para mim, e o meu coração não almeja mais o mundo, porque o meu coração está apaixonado por Jesus. Se coloque sobre os pés e vamos orar. Vamos falar com Deus. Sua vida, ela pertence a Deus. Sua vida está nas palmas das mãos de Jesus Cristo. E vamos orar e pedir a Deus esta noite, para que esses pensamentos nos livrem de todos os tentáculos de Satanás que tenta prender a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Não vamos deixar que a nossa alma seja presa. Não vamos deixar que a nossa alma seja captada por este mundo e pelas as concupiscências da nossa própria carne. Levante as suas mãos e vamos falar com Deus. Levante as suas mãos e aonde você está, vamos pedir a Deus que nos ajude através do seu Santo Espírito. Pai querido e Deus amado, neste momento, Senhor, nós colocamos a nossa vida em suas mãos. Colocamos nossas vidas diante da tua presença, ó Deus, porque sabemos que, ó Deus Pai da glória, se não tivermos com a mentalidade, ó Deus Pai amado, Senhor em Cristo, ó Deus Pai amado, não conseguiremos sobressair, ó Deus Pai amado, as invertidas deste mundo, que nos tenta logo jogar para mais longe, porque quando vem o desejo do pecado, Satanás já coloca um barco para nos levar para mais longe do Senhor possível. Mas neste momento, o Espírito Santo traz à nossa mente: Cristo morreu no seu lugar, você agora está crucificado com Cristo. Não aceite esse desejo carnal, o mundo está crucificado para você, e agora arranca do seu coração esse desejo e entregue-se à vontade do Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos nós nesta noite, ó Deus Pai querido, com o nosso coração, Senhor, contrito, ó nossa alma contrita, ó Deus Pai amado, sabemos, Senhor Pai querido, que este tempo presente é um tempo de desafio, Senhor, a nossa fé, ó Deus Pai amado, Senhor, em que o inimigo luta de todas as sortes, conturbar o nosso coração, para que o nosso pensamento seja desfocado, seja tirado do Senhor, ó Deus, mas nesta noite, ó Deus, que o teu Espírito venha conformarmos a vontade do Senhor, e que todas as obras de todo o maligno seja vencido, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, esta noite seja quebrado pelo poder do Senhor Jesus, ó Deus, todo o poder do mal, ó Deus, que tenta nos arrastar para o mal, Senhor, para este mundo tenebroso, Senhor, seja dissipado pelos pensamentos, pela mentalidade de Cristo, pela mentalidade do Evangelho. Nós entregamos em tuas mãos, Senhor, a todos que estão aqui no templo da casa do Senhor, e a todos que estão na sua casa, Senhor. Senhor, que o Senhor possa restabelecer em nosso coração estes pensamentos, ó Deus, para que nós possamos ser renovados, fortalecidos diante da tua presença, Senhor, e que o Senhor seja central no coração de cada um de nós, porque este é o seu lugar, no centro da nossa vida, no centro da nossa adoração. Abençoa cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Como na primeira vez, cante ao Senhor agora e peça ao Senhor na sua faz vida. outra vez, Faz de novo, Senhor. faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Na primeira vez, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis.
que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Com estes 5 pensamentos, os cristãos nos seus tempos inflamaram o seu tempo, a sua geração, com o poder desta obra gloriosa, e grande foi o mover de salvação de Deus, porque aqueles que ouviram a mensagem, eles se rendiam totalmente, e o Senhor os tomava para si, e assim a grande obra do Senhor é estabelecida. Então que esses pensamentos estejam conosco nesses dias, para que nós sejamos instrumentos do Senhor no meio dessa geração que está cega, que está presa em uma grande e densas trevas, mas que sejamos a luz de Deus para eles, que sejamos sal do Senhor para essa terra que está em decomposição. Então que Deus abençoe vocês por estarem hoje aqui. Guarde esses 5 pensamentos, escrevam eles lá na sua penteadeira, no seu espelho. Coloque como abertura de proteção do seu celular, para que todas as vezes que você for olhar, você for pentear o cabelo, você for ao banheiro, você vai lembrar que Cristo morreu por você naquela cruz, que você está crucificado com Cristo, e que a sua carne deve ser morta todos os dias. O mundo morreu para você, e você deve morrer para o mundo. Que Deus abençoe sua vida. Estamos encerrando e queremos ser gratos a Deus pela sua presença hoje. Nós teremos na terça-feira o grande Help às 20 horas. Teremos na quarta-feira o grande culto da vitória. Teremos um domingo mais um culto pela manhã e outro pela noite. Manhã a escola bíblica dominical, à noite o grande culto de celebração. E eu oro a Deus para que Deus inflame o meu coração e o seu coração com esses 5 pensamentos todos os dias, para que nós possamos servi-lo como é devido de servi-lo nesses dias até o último da nossa vida. Vamos agradecer a Deus. Onde você está agora, levante suas mãos. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar pelo Paulinho. Cadê? O PH, né? Nós chamamos de PH. Vamos orar pelo Paulinho. Ontem foi o seu aniversário. A Isis, cadê a Isis? A Isis, cadê? Quem foi os meninos que fizeram aniversário? O Mateus também. Vem cá as crianças. O Mateus está aqui, o PH já está aqui. O PHzinho já está aqui. Vem o Mateus. Cadê a Isis?
Tá vindo a Isis, meu Deus. A tu, Lara, também? Meu Deus. 3 aniversariantes aqui. Segura ela, Miriam. Isso. Vamos orar por essas crianças. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento aqui estão, Senhor, a vida dessas crianças que serão os jovens, os adolescentes, os jovens, homens e mulheres do amanhã. Senhor, nós queremos orar pela Isis, ó Deus, pelo Paulo Henrique, pelo Mateus, ó Deus, Pai amado, essas crianças que Tu tem dado, Senhor, a nós, a este ministério, Senhor, ó Deus, Pai amado, aos seus pais, ó Deus, como presentes do Senhor, e nós queremos orar para que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, neste mundo, Senhor, que nós vivemos, de tantas maldades, ó Deus, que a Tua proteção esteja com eles, em cada fase dos seus crescimentos, e o Senhor possa livrá-los e guardá-los de todo mal, ó Deus, mas que desde esta pequena forma, ó Deus, Pai amado, essa pequena idade, Senhor, o Senhor possa fazer com que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, de nós, pastores, aos pais, ó Deus, Pai amado, aos líderes das crianças, a capacidade, Senhor, pelo poder do Seu Espírito, para fazer, Senhor, com que eles cresçam na graça e no Teu conhecimento, Senhor, ó Deus, e cresçam diante de Ti, Senhor, e sejam grandes, Pai amado, servos do Senhor, ó Deus, Pai amado, desde a sua infância até, Senhor, Pai amado, o último dia das suas vidas. Então nós abençoamos a vida dessas crianças, em nome de Jesus. Abençoe a Isis, abençoe o Paulo Henrique, abençoe o Mateus, Pai, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dizer comigo aqui para eles: abençoa o Cauã, abençoa a Lalinha também, meu Deus, das nossas crianças, abençoa a Letícia também, Jesus. Vamos dizer comigo assim: Isis, Mateus, Paulo Henrique, feliz aniversário, que Deus vos abençoe. Cadê as crianças? Me dá uma pega na mão dele ali, vai lá. Hoje é o seu aniversário, que essa data se renove muitos anos, que Cristo seja sempre o seu amigo, nas horas de tristezas e alegrias. Mas parabéns, parabéns pra vocês, com muito carinho e amor, seus caminhos sempre sejam guardados, enviados pela mão do Senhor. Que Deus abençoe nossas crianças, Paulo Henrique, Mateus e Isis. Deus abençoe vocês. Estamos chegando ao fim, em nome do Senhor. Foi feito o apelo lá, né? Quem quiser ajudar a cuidar das crianças, quem quiser ajudar a Paulinha a cuidar das crianças, quem? A Cléo vai, a Raquel, a Rebeca, então já está aí as irmãs aí para ajudar. E quem quiser mais pode procurar lá. Quem quiser ir mais, as irmãs quiserem ajudar também, ajudar a Paulinha lá, para revezar, para que uma possa assistir o culto, a outra poder, para ninguém ficar defasado espiritualmente sem ouvir e participar dos cultos, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido e Deus amado, neste momento nós somos muito gratos a Ti pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, que é muito grande sobre nós, sobre, Senhor, a nossa família, sobre, Senhor, a nossa parentela, sobre o Teu povo, Senhor, não só da ADEMIB, mas de todas as comunidades cristãs no Brasil e no mundo. Ó Deus, nós oramos para que esta glória, ó Deus, esteja conosco, 5 pensamentos em movimentação constante, em avivamento, para que esta geração veja a glória do Senhor em Cristo, a salvação da sua alma. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Dê uma excelente semana para todos nós, Senhor, guardando, livrando e nos fazendo prosperar para a glória do Teu nome. Amém e amém. Estenda suas mãos, curve sua cabeça. Que a graça redentora, salvadora de Jesus o Senhor, o grande amor de Deus o Pai e a doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja em cada coração, todos em uma só fé, digam: que Deus te abençoe, uma excelente semana debaixo da paz, da graça, da bênção de Deus para vocês.